É possível crescer, caminhar em Cristo sozinho? É possível conhecer a Deus, crescer em graça, em conhecimento, sem nenhum tipo de relacionamento com os meus irmãos? É possível ser igreja sem participar de um grupo, sem participar de uma comunidade, que não seja a minha família de sangue apenas? Em Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Sua vida foi planejada por Deus para conhecê-lo, amá-lo, para aprender a amar uns aos outros, para crescer a fim de ser semelhante a Jesus, para usar os seus dons e talentos no serviço do Rei e para compartilhar as boas novas de salvação com outros. Nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual, mas sozinhos nós não sobreviveremos. E o que Deus colocou no coração dos pastores da vinha não foi a construção de um prédio, mas a edificação de uma comunidade, o desenvolvimento de uma igreja que caminha em comunidade. A instituição, diz Ariovaldo Ramos, tem que ser o mínimo necessário para que a comunidade seja o máximo possível. E é isso que nós desejamos. Quanto mais você estiver envolvido nos relacionamentos em comunidade, menos necessidade você tem da instituição. Quanto menos relacionamentos, mais instituição, mais haverá necessidade de estrutura e organização que envolva você com programações diversas para envolver a família, envolver adolescentes, jovens, adultos, idosos, enfim, todo tipo de pessoa. Mas quanto mais relacionamento você tem com as pessoas na comunidade, menos necessidade você tem desse tipo de coisa. Quanto menos relacionamento, mais instituição. Quanto mais relacionamento, menos instituição. Quanto mais você estiver envolvido em relacionamentos saudáveis no temor de Cristo, mais você crescerá em comunidade e ajudará outros a crescerem também. E quanto menos dependência você tiver dessa estrutura, da instituição, mais participação na edificação do corpo de Cristo você poderá experimentar. Mas atenção, se você não depende dessa estrutura e não está desenvolvendo relacionamentos em comunidade, você não entendeu o que é ser igreja e não está participando do glorioso trabalho de Deus, de nos fazer participantes do seu reino de amor, que é cheio de paz, justiça e alegria no Espírito. Não se engane, não é porque você não participa de uma comunidade, não é porque você está livre da instituição que você está participando do que Deus está fazendo. Ser igreja é participar do que Deus está fazendo em comunidade. E nessa jornada espiritual, você é a pessoa mais importante. A responsabilidade que você tem diante de Deus ela é intransferível. Ninguém vai crescer na graça por você. Você tem que assumir a responsabilidade, que a sua vida espiritual é uma responsabilidade sua. Todos nós temos condições de crescer na graça, todos nós temos condições de entender o Evangelho, de adquirir uma consciência madura e uma fé centrada em Jesus. Estamos debaixo da cobertura do Espírito Santo e não de homens. Por isso ninguém fala com Deus em meu nome, é eu quem falo. Ninguém fala com Deus em seu nome, você pode falar. Ninguém presta contas da minha vida para Deus, eu presto contas da minha vida para Deus. Eu assumo a responsabilidade pela minha caminhada espiritual. Porque se eu não fizer isso, a Bíblia vai me chamar de menino levado por todo o vento de doutrina e manipulado pela astúcia de homens maus. Existem homens maus por aí pregando em nome de Jesus, manipulando crianças espirituais, os ignorantes do Evangelho de Jesus. Não confie no que o cara está dizendo, simplesmente porque ele está pregando em cima de um púlpito, porque ele está com um terno, ou porque não está com um terno, ou porque ele está falando na internet também. Não confie. Abra sua Bíblia, verifique, confira, preste atenção. Compare o ensino dos pastores com o ensino de Jesus e dos apóstolos. Compare o ensino de outros pastores com outros pastores e junta tudo e coloca diante de Jesus. Não fique na mão de ninguém. Leia a Bíblia por si mesmo, conheça Jesus por si mesmo, busque a Deus por si mesmo,
faça perguntas, ore, fale com Deus e peça a direção do Espírito Santo. Pastor Ed René Kvitz, da Igreja Batista de Água Branca, São Paulo, diz o seguinte: o nosso papel como pastores é nos tornarmos dispensáveis na sua vida. A nossa tarefa é pegar na sua mão e dizer: vem cá, vem andar com Jesus. Aí você pode dizer: mas onde está Jesus? Eu não consigo vê-lo. E nós dizemos: olhe para nós, olhe para o que dizemos, olhe para a maneira como vivemos, coloque uma lupa sobre a nossa vida, ande conosco. Daí, a partir de um certo momento, você vai discernir e enxergar que os pastores não são tão parecidos com Jesus assim. E você que olhava para nós começará a enxergar Jesus e nós vamos saindo de cena, desaparecendo. E você passa a ter um relacionamento direto com Jesus e nós nos tornamos desnecessários. Fazer vocês dependerem de nós para sempre é uma traição ao Evangelho de Jesus Cristo. Nem Jesus quis manter seus discípulos presos à sua pessoa física. Ele disse: eu vou para o Pai, e se eu não for, o Espírito Santo não virá. Os discípulos não queriam ser emancipados do Jesus homem, do Jesus líder, mas ele mesmo fez isso, deixou os discípulos crescerem sozinhos e juntos uns com os outros, sem a sua presença física, dizendo para eles que o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. Temos que assumir a responsabilidade pela nossa jornada espiritual, mas é verdade também que precisamos uns dos outros, precisamos da oração dos outros, precisamos do aconselhamento dos outros, dos dons, precisamos da comunidade, mas a responsabilidade pela nossa vida espiritual é nossa. A responsabilidade pela sua vida espiritual é sua.